Olá, senhores, dando sequência então, vamos continuar as formas de extinção do ato administrativo. Nós já começamos o exame da revogação. Revogação, só para relembrar, tem como fato gerador uma reavaliação do mérito administrativo. Um ato administrativo nasce no momento zero legal, gera efeitos, até que no momento futuro esse ato continua legal. Ele nasceu legal, conveniente e oportuno. No momento futuro, a administração pública fez uma reavaliação do mérito administrativo e percebeu que aquilo que era conveniente e oportuno se tornou inconveniente e inoportuno para a administração pública. Essa forma de extinção nessas condições será a revogação. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto diz que o fato gerador da revogação é uma reavaliação do mérito administrativo. O ato nasce legal, continua legal. Se torna inconveniente e inoportuno de forma superveniente, fazendo com que tenha que ser extinto pela chamada revogação. E aí, vimos no bloco passado uma primeira pergunta. Que tipo de ato pode ser revogado? Vimos que somente o ato discricionário poderia ser revogado, porque só no ato discricionário há juízo de mérito. Eu só posso reavaliar conveniência e oportunidade do ato que eu avaliei inicialmente. E o ato que eu avaliei inicialmente era o ato discricionário. Então a primeira pergunta nós respondemos. Que tipo de ato pode ser revogado? Na tela. Qual é a segunda pergunta que deixei? Segunda pergunta, quem pode revogar um ato administrativo? Senhores, volta aqui para mim, por favor. Ora, nós vimos que o fato gerador da revogação é uma reavaliação do mérito administrativo. Se o fato gerador da revogação é uma reavaliação do mérito administrativo, a pergunta é, quem pode avaliar o mérito administrativo? Só pode avaliar, só pode fazer juízo de conveniência e oportunidade a função administrativa do Estado. Então, quem pode revogar um ato administrativo? Joga na tela. Somente a função administrativa do Estado. Essa função administrativa do Estado, nós sabemos que ela é exercida como função típica pelo Poder Executivo. Mas sabemos que o Poder Legislativo e que o Poder Judiciário exercem função administrativa atipicamente. Então, cuidado, para você não dizer numa prova que só o Poder Executivo pode revogar um ato administrativo. Está errado. O Poder Executivo, quando do exercício da função administrativa que lhe é típica, pode revogar um ato administrativo, assim como pode também o Judiciário e o Poder Legislativo. Então imagine, por exemplo, uma autorização para vender cafezinho com biscoito dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas. Quem vai conceder essa autorização para que um particular possa adentrar o prédio que pertence ao Estado do Rio de Janeiro, mas está sendo usado pelo Tribunal de Justiça para exercer sua função jurisdicional, prestar serviço jurisdicional para aquela população, é o próprio Poder Judiciário. Isso é um ato administrativo. O Judiciário pode entender que não é mais conveniente e oportuno que venda cafezinho dentro do tribunal, porque agora montou-se uma cantina, licitou para montar uma cantina. E aí agora ele vai então revogar aquelas autorizações. Quem é que revoga? O próprio Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, quando ele revoga, ele está exercendo função atípica administrativa. O mesmo Legislativo. Então o Judiciário, cuidado agora, o Judiciário no exercício de função jurisdicional, olha o que eu estou dizendo, o Judiciário no exercício de função jurisdicional não pode revogar ato administrativo. Ele só pode revogar no exercício de função atípica administrativa. Porque se o Judiciário, no exercício de função jurisdicional, apreciar o mérito administrativo, ele está fazendo as vezes do administrador. E fazendo as vezes do administrador no exercício de função judicante, ele está violando a separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal. Então, é o que a gente chama no direito administrativo de cláusula de reserva de administração pública. Quando você estuda direito constitucional, você estuda um instituto chamado de cláusula de reserva de jurisdição. O que é a cláusula de reserva de jurisdição? São determinados atos que só podem ser praticados pela função jurisdicional do Estado. Exemplo, decretação de prisão temporária, prisão preventiva, arresto e sequestro de bens, busca e apreensão e interceptação telefônica. São chamados no direito constitucional de cláusulas de reserva de jurisdição. Determinadas atividades que só podem ser determinadas
pelo Poder Judiciário. Agora, isso não se confunde com cláusula de reserva de administração pública, que é um instituto similar a esse, que tem a mesma ideia ôntica. O que seria a cláusula de reserva de administração pública? Seriam atos que só poderiam ser praticados pelo exercício de função administrativa do Estado. Dê-me um exemplo, André. Revogação de ato administrativo. Convalidação de ato administrativo. Seriam cláusulas de reserva de administração pública. Então a pergunta é, quem pode revogar um ato administrativo? Somente a função administrativa do Estado, que é exercida tipicamente no Poder Executivo, mas atipicamente é exercida também no Legislativo ou no Poder Judiciário. Então a pergunta de prova é, candidato, o Judiciário pode revogar os seus próprios atos, exercendo função administrativa atípica? Pode. Ele pode revogar o ato do Poder Executivo? Não. Ele pode anular, mas revogar não. Se ele entender que houve uma ilegalidade, ele anula o ato discricionário do Executivo. Mas um ato discricionário do Executivo, o Judiciário no exercício de função jurisdicional não poderia revogar, porque isso é cláusula de reserva de administração pública. Ah, André, mas no exercício de função jurisdicional ele não poderia então anular? Anular pode, meu filho, mas você não pode confundir anular com revogar. Anular, a gente viu já em blocos passados, o fato gerador da anulação é um ato que nasceu ilegal e gerou efeitos, e esses efeitos precisam ser desconstituídos, não todos, ou até todos, a depender do caso concreto, eu expliquei isso há uns anteriores. Mas não confunda anulação com revogação. Anulação é juízo de legalidade, revogação é juízo de mérito, são coisas completamente diferentes, tudo bem? Então quem pode revogar um ato administrativo? Somente a função administrativa do Estado, tudo bem? Respondendo então a próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? Terceira pergunta. Quais são os efeitos de uma revogação? Nos blocos passados, nós vimos, colocando aqui aquela linha do tempo, né? Que eu fiz nos blocos passados, momento 0, o ato administrativo número 1, ele nasce como aqui? Ele nasce legal. Ele nasce legal e gera efeitos do momento 0 até o momento 1. Ele que era legal, ele continua legal. Mas o que mudou? Joga na tela. Ele nasceu legal, conveniente e oportuno. Ele continua legal, só que se tornou inconveniente e ou inoportuno. Então ele vai ser revogado pela função administrativa do Estado. Mas a pergunta é, e esses efeitos, volta, e esses efeitos que ele gerou do momento 0 até o momento 1? Esses efeitos devem ser mantidos? Por óbvio que sim, porque eles foram gerados no plano da legalidade. O ato nasceu legal e continua legal. Então todos esses efeitos devem ser mantidos. Por isso a revogação, o ato administrativo de revogação, ele gera efeitos pró futuro, efeitos que não retroagem, efeitos prospectivos. Logo na prova você vai dizer que o efeito da revogação é um efeito ex nunc. É um efeito que não retroage para desconstituir os efeitos gerados. Esses efeitos são idôneos para permear relações jurídicas, tudo bem? Então a revogação opera efeito ex nunc. E a anulação, blocos passados, via de regra, opera efeito ex tunc, já expliquei isso, inclusive as exceções, tudo bem? Para a gente fechar aqui, a quarta pergunta. Qual é a quarta pergunta? Uma revogação gera direito adquirido? Óbvio que sim. A revogação gera direito adquirido? Sim, ora. Eu mostrei há pouco, né? Então, todo aquele ato temporal, aquele ato em que, no momento que ele nasce até o momento que ele é revogado, é idôneo para gerar direito adquirido. Se você for olhar a súmula 473 do STF, vai dizer o seguinte, a administração pública pode anular seus atos eivados de vício de legalidade ou revogá-los por um juízo de conveniência e oportunidade, sendo assegurados, no último caso, o direito adquirido. Então, faço alusão aqui à súmula 473. A administração pública pode anular seus próprios atos eivados de vício de legalidade, porque deles não se originam direitos. Até aí é o Instituto da Anulação, já estudamos. Aí você coloca uma barra na súmula. Ou revogá-los. Quando fala ou revogá-los, mudou o assunto. Agora já não é mais anulação. Agora é revogação. Ou revogá-los por um juízo de conveniência e oportunidade, respeitados no último caso. Qual é o último caso da revogação?
respeitados no último caso os direitos adquiridos. Então a revogação, ela opera efeito pro futuro, não retroage, não desconstitui os efeitos gerados, porque ela é idônea para gerar o ato discricionário que nasceu conveniente e inoportuno, que se tornou inconveniente e inoportuno, que vai ser extinto pela revogação, mas vai ser extinto dali para frente. O que ele produziu deve ser preservado, logo ele deve preservar direito adquirido. Tudo bem? E para a gente fechar o Instituto da Revogação e avançar, uma questão que sempre cai em prova. Joga na tela, por favor. Candidato, quais são os atos? Imagina essa pergunta aqui, ó. Quais são os atos que não admitem, quais são os atos que não admitem revogação? Candidato, quais são os atos que não admitem revogação? Imagine que você se deparasse com essa pergunta aqui na prova do seu concurso para delegado. Vamos aqui fazer uma análise para você nunca mais errar isso. Vamos partir do seguinte, eu vou partir dos atos administrativos. Então, joga na tela. Vou partir dos atos administrativos. Partindo dos atos administrativos, sabemos que esses atos podem ser atos administrativos que podem ser legais, podem ser atos administrativos legais e podem ser atos administrativos ilegais. Atos legais e atos ilegais. Volta para mim. Um desses dois atos não pode ser revogado. Qual desses dois atos não podem ser revogados? Joga na tela. Os ilegais não podem ser revogados, porque os ilegais eles vão ser, na verdade, anulados e não revogados. Falamos isso já em blocos passados. Eles vão ser anulados e não revogados. Logo, quando eu pergunto quais são os atos que não podem ser revogados, os ilegais não podem ser revogados. Sobraram os legais, então. Dentro dos legais, joga na tela, eu tenho os legais, eu tenho os legais, eu tenho os legais vinculados, eu tenho os legais vinculados, eu tenho os legais discricionários. Ora, um desses dois, então ficaram os legais. O legal ele pode ser um ato legal vinculado, já vimos o que é isso, e ele pode ser um ato legal discricionário. Um desses dois não pode ser revogado. Qual desses dois de baixo não podem ser revogados? Joga na tela. O ato legal vinculado não pode ser revogado. Por que o ato legal vinculado não pode ser revogado? Aula passada, bloco passado. Porque o fato gerador da revogação é uma reavaliação do mérito. Se o mérito é o juízo de conveniência e oportunidade que se faz sobre os elementos motivo e objeto, eu só posso fazê-lo lá em ato discricionário. Então, ato vinculado não cabe juízo valorativo, não cabe juízo meritório. Logo, ele não pode ser revogado, ele só pode ser anulado. Então, quais são os atos que não podem ser revogados? Os ilegais, os vinculados e, a contrário senso, quais são os atos que podem ser revogados? Os legais e discricionários. Só que dentro dos discricionários, eu vou repartir novamente. Joga na tela. Então, dentro dos discricionários, eu tenho os discricionários exauridos, eu tenho os discricionários exauridos e eu tenho os discricionários que ainda geram efeitos, que ainda estão gerando efeitos. Então, dentro dos discricionários, volta para mim, dentro dos discricionários eu posso ter um discricionário exaurido, eu posso ter um discricionário que ainda está gerando efeito. André, o que é um ato discricionário exaurido? Senhores, repare bem. Ato discricionário exaurido. O que é um ato exaurido? Aquele que, obviamente, já se exauriu. Aquele que já cumpriu todos os efeitos para os quais ele foi criado. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar uma autorização para o fechamento de uma rua para a realização de uma festa junina. Autorização para fechamento de uma rua para a realização de uma festa junina por um prazo de 3 dias. No 4º dia, esse ato administrativo, que ato administrativo? A autorização para o fechamento da rua está esgotada, não existe mais esse ato. Porque qual era o conteúdo do ato? Qual era o objeto do ato? O fechamento da rua. Por quanto tempo? Por 3 dias. No 4º dia, essa autorização já se exauriu. O ato administrativo já se extinguiu de pleno direito. Esse ato esgotou. Ele foi criado para gerar efeitos. E os efeitos que ele foi criado para gerar já foram gerados.
Então esse ato é chamado de exaurido. Eu não posso revogar um ato que não existe mais. Então se o ato administrativo, ainda que legal e discricionário, se ele é exaurido, ele não admite revogação. Porque eu não posso matar quem já morreu. Seria um crime impossível no direito penal, artigo 17 da lei penal. Ora, eu não posso extinguir, porque revogação é uma forma de extinção, é isso que nós estamos estudando. A revogação é uma forma de extinção, eu não posso extinguir aquilo que já foi extinto de pleno direito. O ato está exaurido, está esgotado de pleno direito. Então, ato administrativo, legal, discricionário, exaurido não pode ser revogado. Só pode ser revogado, joga na tela, só pode ser revogado o ato administrativo, legal, discricionário que ainda esteja gerando efeitos. Então imagine, mesmo exemplo, uma autorização para o fechamento de uma rua por um prazo de 5 dias para fazer uma festa junina. Só que a rua que passa do lado dessa sofreu lá um acidente geográfico, geológico, um rio emergiu e abriu todo o asfalto, criando ali uma cratera, e o trânsito que estava passando naquela rua tem que ser desviado para outra, para que dê, obviamente, fluxo ao trânsito para evitar engarrafamento. Aí o que o poder público faz? Vai desviar o trânsito. Só que essa rua aqui do lado está fechada para a realização de uma festa junina, por um prazo de 5 dias. Ainda faltam 3 dias para a rua continuar fechada, pelo ato autorizativo. O que o poder público pode fazer? Revogar essa autorização. Mas revoga no segundo dia. Porque no segundo dia o ato ainda está gerando efeitos. O objeto do ato é o fechamento por 5 dias. Então o poder público vai revogar aquela autorização, acabar com a festa junina e vai desviar o trânsito para aquela rua paralela àquela que sofreu lá o acidente geográfico. Ok? Então, senhores, quais são os atos? E aí eu faço questão de montar essa estrutura aqui, porque eu já vi essa questão, muitas vezes cai em prova e o aluno fica decorando, não tem que decorar, só você lembrar disso aqui, ó. Eu parto dos atos administrativos. Eles podem ser legais e ilegais. Um deles não pode ser revogado, os ilegais, porque os ilegais vão ser anulados. Sobraram os legais. Os legais podem ser vinculados ou discricionários. Um deles não pode ser revogado, os vinculados, porque não tem juízo de mérito. Sobraram os legais e discricionários. Os discricionários podem ser exauridos ou que ainda geram efeitos. Os exauridos não podem ser revogados porque não existem mais, foram extintos de pleno direito pelo esgotamento de seus efeitos. Sobraram então os discricionários que ainda geram efeitos. E aí eu respondo a questão de prova. Quais são os atos que não admitem revogação? Os ilegais, vinculados e os exauridos. E os que, se ele perguntar o contrário, André, você responde também por essa tabela. E os que admitem revogação? Os legais discricionários que ainda geram efeitos. Joga na tela. É só você acompanhar a seta aqui, ó. Vou mudar inclusive a cor para ficar mais fácil. Os que admitem revogação, é só acompanhar a seta, ó. É só acompanhar a seta. É só acompanhar a seta aqui, ó. Passei o slide, vamos lá. É só acompanhar a seta. Então tá aqui, ó. Os legais, os discricionários que ainda estão gerando efeitos. Tudo bem? Tranquilo isso? Bom, volta para mim. Vou limpar aqui para a gente então terminar as formas de extinção do ato administrativo. Qual é a próxima forma de extinção? Agora não vou mais falar da revogação, tá? Revogação já foi. A próxima forma de extinção do ato administrativo a gente acabou de ver. Ora, é uma forma de extinção que a doutrina vai dizer os atos administrativos se extinguem de pleno direito pelo esgotamento do objeto. Alguns livros falam pelo exaurimento do objeto. Nós vimos o que é o objeto do ato. O objeto é aquilo acerca do qual o ato versa. O objeto é aquilo acerca do qual o ato diz respeito. O objeto é o seu conteúdo. Ora, eu acabei de citar esse exemplo. Se eu tenho uma autorização para o fechamento de uma rua por 3 dias, no 4º dia esse ato se extinguiu de pleno direito pelo exaurimento do objeto. Um decreto do prefeito que determina o asfaltamento da via pública. Esse decreto, depois que a via pública for asfaltada, se extinguiu. Porque qual é o objeto do decreto? Asfaltamento da via pública. Demorou 1 mês para asfaltar. No 1 mês e 1 dia, esse decreto não existe mais. Por que não existe mais? Porque o seu objeto, que é o asfaltamento da rua, se esgotou. Exaurimento ou esgotamento ou cumprimento do objeto. É uma forma de extinção do ato em que o ato se extingue de pleno direito. Nada precisa ocorrer, basta que o ato siga seu fluxo normal.
Mais do que isso, né, os atos foram criados, os atos administrativos são criados para gerar efeitos e se espera que eles venham a se exaurir pelo esgotamento do objeto. Essa seria a forma tradicional, esperada, inclusive, de extinção do ato administrativo, pelo esgotamento, pelo exaurimento do seu objeto. Mais uma forma de extinção na tela. A perda superveniente do sujeito, do ato, do sujeito ou do objeto. Então, a perda superveniente do sujeito ou do objeto é também uma forma de extinção do ato administrativo. Vamos imaginar uma licença para o exercício da profissão de advogado, por exemplo. Que o aluno, né, o recém-formado, vai fazer o exame de ordem. Ele vai dizer que ele vai fazer o exame de ordem para retirar a carteirinha da OAB. Ele deveria ser reprovado ali, né? Por que ele deveria ser reprovado ali? Porque carteirinha, quem tem carteirinha para ir ao cinema, pagar meia, carteirinha de meia entrada no cinema. Aquilo ali é uma licença para o exercício da profissão. De acordo com o artigo 5º, inciso 3 da Constituição, é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ali é materialização do direito à liberdade. Liberdade profissional. Só que essa liberdade profissional não é ampla e restrita. Você não pode exercer a profissão de médico se você não fez uma faculdade de medicina. Então, diz a Constituição, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão nos termos da lei. Aí a lei infraconstitucional, ela surge para, muitas vezes, restringir a amplitude do direito constitucional que é franqueado àquela pessoa, àquele cidadão, àquele jurisdicionado, àquele legislado, àquele integrante daquela sociedade civil organizada. E aí essas normas, quando restringem aquele direito amplo inicialmente trazido pela Constituição, são chamadas pela aquela célebre classificação do professor José Afonso da Silva de normas constitucionais de eficácia contida. E essa norma é uma delas. Artigo 5º, 13 da Constituição. Aí vem a lei que regulamenta o exercício da profissão e diz o seguinte: quer ser médico, tem que fazer a faculdade de medicina. Quer ser engenheiro, tem que fazer a faculdade de engenharia. Quer ser advogado, tem que fazer uma faculdade de direito e submeter o exame de ordem, porque isso está na lei que rege a profissão. Então, na verdade, quando você se submete e é aprovado, você preenche os requisitos da lei para exercer o direito de profissão, para exercer a profissão de advogado, regulamentada pela lei infraconstitucional, que regulamentou o 5º 13 da Constituição, sendo ele norma constitucional de eficácia contida. Então, este ato, a licença da OAB, o número de OAB, que chamam vulgarmente carteirinha, que é um absurdo, né? Carteirinha para ir ao cinema, na verdade é uma licença para o exercício da profissão de advogado. Só que o licenciado, isso é um ato administrativo. A OAB é uma autarquia, segundo o Supremo, uma autarquia sui generis. Ora, só que essa licença licencia alguém, obviamente uma pessoa que pleiteou. Essa pessoa pode falecer. Imagine que o licenciado faleça. O que vai acontecer com a licença ato administrativo? Vai se extinguir pela perda superveniente do sujeito. Você tem uma autorização para portar arma de fogo. E o autorizado para portar arma de fogo falece. A autorização ato administrativo se extingue pela perda superveniente do objeto. Ou melhor, desculpe, pela perda superveniente do sujeito. Então, o sujeito do ato administrativo, aqui na licença, no meu exemplo, na autorização a porte de arma de fogo, pode supervenientemente desaparecer. E aí essa licença, essa autorização, são atos administrativos, se extinguem pela perda superveniente do sujeito, pela perda superveniente do objeto. Tudo bem? Eu falei do sujeito. E perda superveniente do objeto? Imagine, por exemplo, um decreto, joga na tela, aqui é o ato, um decreto do prefeito. O decreto do prefeito determina a pintura da fachada da prefeitura, considerando que essa está em más condições. É um decreto do prefeito. Quem é o agente competente? Prefeito. Qual é a forma? Decreto. Qual é a finalidade? Satisfazer o interesse público. Qual é o motivo? Por que ele está determinando isso? A ausência de condições, a pintura está descascando, a pintura está sendo enferrujada, ou seja, qualquer razão de manutenção, de ordem de manutenção. E o objeto é a própria pintura da fachada da prefeitura. Então, este decreto tem como objeto a pintura da fachada. Mas aquele município é um município litorâneo e aquele mar, a sede da prefeitura fica na beira do mar e ondas grandes, quase um tsunami,
invadem a prefeitura e destroem a fachada da prefeitura. A pergunta é, o objeto se mantém? Qual é o objeto do ato? A pintura da fachada. Tem fachada? Não, porque foi destruída pelo mar. Então, este ato administrativo, o decreto, se extinguiu por uma perda superveniente do sujeito? Não. Agora é uma perda superveniente do objeto. Perda superveniente do objeto. Então, lembre que pode se extinguir ou o objeto ou pode se extinguir o próprio sujeito. Se extinguindo ou o sujeito ou o objeto, o ato vai ser extinto de forma superveniente. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, para a gente fechar, deixe-me limpar aqui as formas de extinção. A última forma de extinção é a renúncia. Alguns vão chamar de retirada, renúncia. Ora, vamos imaginar que eu tenha um direito frente à administração pública. Eu fui aprovado num concurso público para o Colégio Pedro II, que é uma autarquia federal. Então eu tenho direito de me matricular. Só que eu renuncio esse direito que eu tenho frente à administração pública. Vai dizer a doutrina que a renúncia, então, é uma forma de extinção de um ato administrativo que garante ao cidadão, ao administrado, um direito a ser exercido frente à administração pública. Eu renuncio, eu não vou fazer, eu não me matriculo no Colégio Pedro II, me matriculo, por exemplo, num colégio particular. Ou seja, eu estaria renunciando um direito que eu tenho perante a administração pública. Eu fui admitido, o ato de admissão num hospital público para receber um determinado tratamento. Eu fui admitido no hospital público para receber daquele hospital público um determinado tratamento e eu renuncio esse direito que eu poderia exercer frente à administração pública. Alguns autores vão dizer que isso é uma forma de extinção também do ato administrativo desse direito que eu poderia exercer perante o Estado. Chamam isso de renúncia. Tudo bem? Tranquilo isso? Então, senhores, nós aqui com isso esgotamos as principais formas de extinção do ato administrativo. Lembrando que em provas as que mais caem, não que você tenha que ignorar as outras formas, mas as que mais caem são anulação e revogação. Mas todas as outras que nós vimos, cassação, caducidade, contraposição, perda superveniente do objeto, perda superveniente do sujeito, esgotamento ou exaurimento do objeto do sujeito, renúncia, também cai em prova. Também cai em prova. Tudo bem? Tranquilo isso? E com isso também a gente encerra esse tema, que foi o tema ato administrativo, um dos principais temas para você formar uma base sólida em administrativo. Por isso que foi um tema longo, porque se você formar uma base sólida, fizer um bom caderno, você vai ter mais facilidade para enfrentar os temas que não são esses. Os temas que não ato administrativo, que é o núcleo. Alguns autores, Celso Antônio Bandeira de Mello, dizem então que o ato administrativo é o ponto nevrálgico do tema no direito administrativo. Tudo bem? Então, fechando aqui ato administrativo, te aguardando para uma outra hipótese para estudarmos novos temas. Um abraço e até lá. Fiquem com Deus.